O caminho das estrelas. Lenita continuou com suas tarefas enquanto aguardava o início do curso que faria. O estudo sobre reencarnação lhe fez muito bem, assim como faz a todos que procuram entender esta lei justa e sábia. Continuou a ler e participava ativamente do coral. Seus planos continuavam cada vez mais concretos. Conhecer o plano espiritual, aprender a fazer diversas atividades, estudar numa colônia de estudo, trabalhar no hospital de encarnados, junto à equipe médica e, no futuro mais distante, reencarnar, estudar medicina e ser médica. Foi no coral que fez muitas amizades, entre essas Rodrigo e Talita. Os jovens tornaram-se grandes amigos. Conversando, descobriram que os três tinham algo em comum. Haviam sido auxiliados pelos livros de Patrícia, principalmente o Violetas na Janela. Por meio dessa leitura, contou Rodrigo, meus familiares me deixaram remorrer. Assim que mudei de plano, eles se desesperaram. Eu os sentia e não conseguia sair do quarto do hospital. Foi um alívio quando compreenderam que eu não acabara, que continuava vivo morando no plano espiritual. Passaram a pensar em mim feliz. E eu, graças a Deus, fiquei como eles queriam. Comigo, falou Talita, aconteceu isso também. Foi difícil a separação, era um choreiro só. Minha mãe queria morrer para tomar conta de mim. Preocupei-me, temia que ela se suicidasse. Fomos socorridos pelas obras de Patrícia. Meus pais foram ao centro espírita, porque meu avô paterno, já desencarnado, era espírita. Meu pai se lembrou de coisas que seu genitor lhe falava. Mamãe relutou em ir, mas foi. No centro espírita foram bem recebidos. Uma pessoa, trabalhadora da casa, os consolou. Ele lhes emprestou o livro Violetas na Janela. Papai leu a noite toda. Falou no outro dia com entusiasmo para a mamãe do livro. Meu pai resolveu ler para ela. No começo, minha mãe escutou para não chateá-lo. Depois se interessou. Os dois passaram a agir como os pais de Patrícia. Voltaram ao centro espírita, fizeram perguntas, leram o livro umas 5 vezes, compraram os outros 3. Mas o importante é que o desespero passou e ficaram com vontade de continuar me ajudando. Desejaram ardentemente que estivesse bem. Assim pude voltar a estudar, a ser útil e a cantar no coral. Descobri que tenho uma voz bonita. No hospital, contou Lenita, prometi que iria agradecer a Patrícia. Não sei se é possível. Entendo agora que não se deve prometer nada e que não tenho de cumprir. Mas a vontade de agradecê-la continua. Escutando-a, opinou Rodrigo. Penso que também deveria lhe dizer obrigado. Ela fez um enorme bem à minha família e a mim. Foram 9 meses depois que eu desencarnara. Mamãe sentiu-se mal e foi para o hospital, onde ficou internada por 3 dias. Sua companheira de quarto estava lendo o livro que nos socorreu e comentou com minha mãe, deixando-a curiosa. Ela pediu para meu irmão comprar, e ele levou a obra ao hospital. Minha mãezinha leu. Toda a família leu. Foi muito bom. Li também os 4 numa semana e já os reli. Será que não podemos pedir para ter esse encontro? Perguntou Talita. Talvez seja possível encontrar com Patrícia e agradecê-la. Resolveram falar com a responsável pelo coral. Silvana, disse Rodrigo, nós 3 fomos auxiliados pelo livro Violetas na Janela. Gostaríamos de agradecer à autora. Sabemos que ela está no momento numa colônia de estudo. É possível irmos lá para vê-la? Sim, respondeu Silvana. Isso é possível. Já fui muitas vezes a essa colônia. É linda. Por 5 vezes levei alunos da escola lá. Vocês podem pedir para visitá-la. Façam o pedido por escrito à direção da escola e enfoquem o motivo. Com autorização, agendo dia e hora. Levo-os. As colônias de estudo não têm dispositivos de defesa. Ela é somente encontrada se o visitante sintoniza-se com o lugar. Quando vou, penso nela e sou atraída para lá. Todas as visitas são agendadas. Compreendo vocês. Também fui beneficiada por essa obra literária. Desencarnei, tive o merecimento de ser socorrida e vir para cá. Tenho somente uma filha. Era separada do meu marido. Minha menina estava para completar 17 anos quando mudei de plano. Minha mãe cuidou dela. As duas sofreram. Ambas adoeceram de tristeza, não queriam continuar vivendo. Estava inquieta, preocupada.
Não conseguia serenar. Uma amiga moradora daqui tentou me ajudar. Foi para perto de minha filhinha. Afastou seu perispírito do corpo adormecido. Falou serenamente, porém com firmeza, para ler o livro, Violetas na Janela, e mostrou-lhe a capa. Repetiu muitas vezes. Colocou-a de volta no corpo e a fez acordar. Ela se lembrou do sono, porém se confundiu. Pensou que sonhara comigo. Minha amiga continuou, no outro dia, perto dela, fazendo-a recordar-se do encontro, do sonho, e a motivou a ir a uma livraria. Minha filha foi, olhou as estantes, estava indecisa. Incentivada pela minha amiga desencarnada, perguntou à vendedora e ficou pasma quando a moça lhe mostrou o livro. Quando ela pegou, lembrou da capa, era igual a que sonhara. Lágrimas de emoção inundaram o rosto. Comprou o livro e ali mesmo folheou. Assim que foi possível, foi para casa e o leu. Foi uma bênção. Minhas queridas mudaram de atitude. Consolaram-se, retornaram às suas atividades. Minha garota voltou a estudar, minha mãezinha ao trabalho voluntário. Voltamos a viver, e eu me tranquilizei. Sentimos saudades, mas esta não machuca mais. Já agradeci a Patrícia. Os três ficaram atentos ao relato de Silvana. Esses livros auxiliam mesmo. Penso que tem ajudado mais os desencarnados, opinou Rodrigo. Logo que foi possível, esperançosos, fizeram o pedido e aguardaram. Dias depois, Silvana, após o ensaio do coral, comunicou aos jovens que fora permitida a visita e marcou dia e hora. Os três se emocionaram. Será que Patrícia é conhecida como Patrícia do Violetas na Janela? Perguntou Lenita. Se eu fosse identificada, seria conhecida como a moça da janela. Encarnada, sempre gostei de ficar olhando por elas. Doente, sem poder sair de casa, ficava muito na sala, de onde avistava a rua. Até nos hospitais, quando possível, ia às janelas e ficava observando o que estava do lado de fora. Eu, riu Rodrigo, com certeza seria o menino ou o garoto dos carrinhos. Explico. Colecionava quando menino carros de brinquedo, tinha muitos. Fiquei doente aos 13 anos. Foram 4 anos adoentado. Períodos acamado em hospitais e muitos sem poder sair de casa. Distraía-me com os carrinhos. Limpava-os, colocava-os em fileiras, às vezes por cor, outras por marcas. Quando desencarnei, minha família sofreu muito. Mais minha mãezinha. Após ler as obras de Patrícia, mamãe doou todos os meus pertences. Ficou somente com minha coleção. Ela passou a limpar meus carrinhos e mandá-los para mim. Concentrava-se em um e com carinho me mandava. Imaginava-me recebendo-o e o colocando na estante do quarto que deveria estar ocupando. Recebia os carrinhos e, como ela queria, colocava-os na estante. Mandou todos. Depois retornou ao primeiro. Atualmente não faz mais isso. Manda somente beijos. Sou então a moça da rosa na roseira, exclamou Talita. Foi também após a leitura do livro que meus pais resolveram me mandar uma flor. Temos no nosso jardim, agora o jardim de minha casa terrena, na que tive a felicidade de morar, muitas roseiras que normalmente dão flores o ano todo. Meus pais não as colhem, escolhem sempre um botão bonito e pensam que estão me mandando para enfeitar minha vida. Vêm à minha mente essas ofertas carinhosas. São mimos de amor. Gosto tanto desse carinho, sinto-me amada, protegida e os amo muito. O dia esperado chegou. Reuniram-se no pátio da volitação e Silvana explicou. Vamos volitando devagar até o portão leste. Depois que atravessarmos, daremos as mãos e eu os conduzirei à colônia que visitaremos. Ao passarem pela porta leste, viram 5 desencarnados que xingavam os vigilantes e jogavam pedras no portão. Entenderam, pelo que diziam, que queriam resgatar um desafeto que ali estava abrigado. Não se assustem, aconselhou Silvana. Isso está sempre ocorrendo. Muitos imprudentes tentam entrar na colônia. Outros querem alguém que sabem estar aqui. Às vezes ficam por horas, acabam cansando e vão embora. Vamos dar as mãos e volitar. Os desencarnados os viram e iam jogar pedras neles. Os 4 fizeram uma roda, deram as mãos e volitaram rápido. Viram a colônia do alto.
Lenita já tinha visto antes e se encantava todas as vezes. É uma visão agradável. A colônia é linda. Com as mãos dadas, continuaram volitando, e a colônia, aprendiz do amor, tornou-se somente um pontinho luminoso, uma estrelinha. Estamos chegando, anunciou Silvana. Viram um foco de luminosidade que foi aumentando com a aproximação. A colônia não tem muro, simplesmente começa. Talvez por isso que o céu seja desenhado como nuvens, exclamou Rodrigo. Pode ser, explicou Silvana, que um encarnado tenha tido esta visão, ou quando desencarnado, conhecesse bem uma colônia como essa, e o cérebro físico, por desconhecê-la, tenha feito essa comparação. A colônia está no espaço como uma nuvem. Desceram. Ainda por momentos continuaram de mãos dadas. O grupo estava emocionado, era muita beleza. Podemos afirmar, falou Rodrigo, que encarnados fazem suas cidades tentando copiar as colônias. Será que poderão algum dia fazer uma cidade parecida com essa colônia que estamos vendo? Penso que não, respondeu Silvana. Quando nós, terráqueos, melhorarmos e o planeta passar a ser de regeneração, poderemos ver cidades mais parecidas com as colônias, como a do Aprendiz do Amor, lindas e com tudo funcionando bem. Esta que vemos é cópia de mundos mais adiantados. Vamos, garotos, caminhamos por aqui. Os três caminharam, observando tudo. Aqui, mostrou Silvana, temos somente prédios, todos são escolas. Cada um é para uma área. Neste que entramos, temos uma sala onde se recebem visitas. Ninguém tem seu espaço? Rodrigo quis saber. Não, respondeu Silvana. Aqui ninguém dorme. Nutrem-se somente da energia solar, da luz. Alguns têm somente um armário para pertences pessoais, mas esses são raros. Professores e alunos usam para preparar aulas e para os estudos, as salas de aula ou os salões. Não há espaços privativos. Que preparo de vida! Tudo é cuidado e usado por todos, exclamou Talita. Entraram na sala de visita, local simples e muito bonito. Aqui, explicou Silvana, a vibração, a energia é pura. Por isso nos emocionamos e ficamos alegres, achando tudo belíssimo. A harmonia faz isso, não é? Torna tudo belo? Perguntou Rodrigo. Isso acontece, afirmou Silvana. A porta se abriu e entrou uma moça. Os quatro se levantaram, e os três garotos abriram a boca, ficando parados, olhando-a. Patrícia entrou na sala. Trajava como sempre, tênis azul escuro, calça comprida larga azul clara e camisa amarela clara. Tinha os cabelos soltos, abaixo dos ombros, cacheados e louros, um sorriso encantador e os olhos muito azuis. Oi, cumprimentou. Somente Silvana respondeu, porque os garotos, emocionadíssimos, não conseguiam falar. Patrícia sorriu e abraçou primeiro a coordenadora do coral, que trouxera os jovens, que já conhecia, e depois os garotos. Oi, sou o Rodrigo, exclamou, esforçando-se para não gaguejar. As meninas se apresentaram. Viemos agradecê-la, exclamou Rodrigo. Sim. Posso saber por quê? Perguntou Patrícia. Nós. Os três falaram juntos e riram. Pudemos remorrer pelos seus livros, contou Rodrigo. Os três contaram o que lhes acontecera e como foram ajudados pela leitura das obras dela. A autora escutou atenta e sorriu. Podemos lhe fazer umas perguntas? Indagou Rodrigo. Sim, com certeza responderei. Patrícia, além de gentil, é muito delicada. Você é conhecida como Patrícia do Violetas na Janela? Lenita quis saber. Sou sim, respondeu a autora desta esclarecedora obra. Não se importa? Lenita realmente queria saber. Não. A identificação é produto de nossa atividade. Esta pode ser muito boa, razoável ou ruim. Se algo nos favorece, identificamo-nos como ele, ou somos identificados. Nomes, apelidos ou identificação referente a nós certamente existiu. Há algo para ter essa designação. Esta, infelizmente, pode ter caráter ofensivo, mas, se for infundada, não fará diferença. E, se algo for que nos faz bem ou a outros, nos alegra. Você poderia nos falar um pouco de suas obras?
Como foram feitas? Pediu Talita. Minha mudança de plano, contou Patrícia, foi exatamente como descrevi nos livros. Antônio Carlos, companheiro de trabalho de minha tia Vera, me levava para ditar cartas a meus pais, para lhes dar notícias. Isso foi feito por 3 anos. Nesse tempo, minha tia continuou o seu trabalho escrevendo livros. Foi então que Antônio Carlos me levou à colônia Casa do Escritor, numa reunião onde recebi a tarefa de escrever os 4 livros. Meu amigo justificou. Menina Patrícia, você treinou 3 anos para esse trabalho. Eu? Como treinei? Perguntou. Você não ditou cartas? Pois bem, isso foi um treino. Queria muito alguém que, quando encarnada, tivesse sido espírita, estudiosa e ter seguido os ensinamentos de Jesus para narrar sua desencarnação. Isso para incentivar os encarnados a agirem assim. Vejo a desencarnação como uma grande viagem, em que na nossa bagagem estarão somente nossas obras. Se fizermos, porém, esta viagem com planejamento, sabendo o que iremos encontrar, tudo se torna mais fácil. Quando estava encarnada, uma vez, fiz uma viagem a um país longínquo. Organizei-me, levei somente o que ia usar lá. Certifiquei-me do idioma que eles falavam, seus costumes, a temperatura, a culinária e os lugares a que iria. Deu certo. Quando fazemos a mudança de plano tendo os conhecimentos básicos, tudo se torna mais fácil. E se tornarmos ao plano espiritual e tivermos o merecimento de um socorro, de encontrar parentes e amigos, a viagem se torna muito agradável. Será que serei capaz de escrever algo útil? Preocupei-me. Será? Afirmaram os 3 trabalhadores da casa do escritor. Preparei-me, estudei, dediquei-me à nova tarefa. Recebi a ajuda de Antônio Carlos e de meus pais, que liam o rascunho de nossos escritos, de tia Vera e meus, e davam opiniões. Às vezes pediam para escrever mais sobre um determinado assunto. Esses livros foram escritos antes por mim 3 vezes, editados e reeditados muitas vezes, pelo menos 5 vezes cada capítulo. Tentei realmente fazer o melhor que consegui. Prontos. Dei por encerrada a minha tarefa. Você não escreveu mais? Perguntou Talita. Não. Recebi uma tarefa e a realizei. Não tenho dom literário para escrever histórias alheias ou imaginá-las. Ditei a tia Vera algo que ocorreu comigo. Definitivamente parei de ditar a encarnados. Tinha planejado estudar e lecionar. Acalentei meus sonhos com carinhos e ansiava realizá-los. Foi o que fiz. Com os 4 prontos, vim para essa colônia como estudante e me tornei uma professora. Amo o que faço. Esforçar-se, fazer de tudo para realizar sonhos. E conseguir é muito prazeroso. Sou grata por isso. Se nosso trabalho dá frutos, é incentivo para que dê cada vez mais. Você não vai mais ao plano físico? Lenita quis saber. Raramente, respondeu Patrícia. Quando vou, é somente para visitar meus pais, irmãos e sobrinhos. Nas dificuldades deles, normalmente fico mais tempo, então deixo em meu lugar um amigo para me substituir nas aulas. Vou ao plano físico somente para visitá-los. Não ditei mais nada aos encarnados e não tenho planos de voltar a fazê-lo. Podemos saber quais os seus planos? Perguntou Rodrigo. Pretendo continuar trabalhando nessa colônia de estudos, afirmou a autora. Voltará a reencarnar? Indagou Talita. Certamente. Terei de retornar a vestir um corpo carnal, mas não por agora. Pretendo lecionar por muitos anos. Foi muito alegria conhecê-la. Muito obrigada. Lenita se emocionou. De nada, respondeu Patrícia sorrindo. Agora tenho de ir. Tchau. Abraçou os garotos carinhosamente e saiu da sala. Como é linda e harmonizada, equilibrada, Rodrigo se entusiasmou. Respondeu nosso obrigada com um sorriso e educadamente disse: De nada, exclamou Talita. Devemos, explicou Silvana, receber sempre os agradecimentos. Se fizermos algo de bom a alguém, devemos continuar ajudando, ensinando-o a ser grato. Aquele que é grato está aprendendo a amar. Quando nossos agradecimentos são sinceros, criamos em nós uma energia bonita, salutar, que beneficia primeiro a nós, depois doamos a quem nos beneficiou. Ela respondeu: De nada, aceita essa energia benéfica. Todos se beneficiam. Quando dizemos Deus lhe pague,
é desejar o retorno do bem que recebemos. O bem produz o bem. E ao responder que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, algo assim, aceitamos a bênção e a repartimos com os beneficiados. Patrícia não somente aceitou a gratidão de vocês, como dividiu esse carinho como bênçãos a todos que estavam nessa sala. Por isso estamos nos sentindo tão bem. Talita se emocionou. Nosso tempo terminou, vamos embora, determinou Silvana. Saíram do prédio, deram as mãos novamente e formaram um círculo. Por favor, Silvana, podemos volitar devagar para vermos a colônia do alto? Pediu Lenita. Assim fizeram. A colônia parece uma estrela, exclamou Talita. A estrela, pensou Lenita, que minha mãe sempre dizia era algo tão bonito e distante. Nesse momento, sinto-me amparada por Deus, porque aquela estrela que mamãe idealizou, tão linda, está tão perto. Para poder me aproximar da estrela, dessa colônia maravilhosa, terei de transformar pensamentos e atitudes espirituais numa nova maneira de viver. Vim conduzida, mas logo acharei o caminho sozinha, o caminho das estrelas. Retornaram felizes à colônia, aprendiz do amor.